Tente imaginar o seguinte cenário. Você acaba de chegar num local que não existe em nenhum mapa moderno. Não tem endereço, não tem nome próprio. Tem apenas lama, madeira podre e o cheiro de algo que você não consegue identificar, mas que vai perseguir seus sonhos pelo resto da sua vida. Estamos no ano de 1916, frente ocidental, nordeste da França. E o problema não vai começar quando o inimigo atirar. Vai começar muito antes disso. Os soldados que chegavam pela primeira vez às trincheiras quase sempre relatavam dois sentimentos simultâneos: confusão total e um medo diferente de qualquer outro que tinham sentido antes. Não é o medo do combate. Esse, pelo menos, tem começo, meio e fim. O que paralisa um soldado novo nas trincheiras é perceber que aquele labirinto úmido, barulhento e fedorento vai ser sua casa por semanas, talvez meses. A estrutura era assim: linhas de frente, onde ficavam os postos de observação e as metralhadoras. Uma linha intermediária, com abrigos e munição. Depois, as linhas de suporte, onde havia cozinhas improvisadas e enfermarias. Tudo conectado por passagens estreitas no solo, chamadas de comunicações de trincheira. Profundidade média, pouco mais de 2 metros. Largura, o suficiente para 2 homens passarem lado a lado, com dificuldade. Só que existe um detalhe que nenhum relatório oficial menciona. Chegar até a trincheira de frente já era por si só uma missão perigosa. Qualquer movimento durante o dia era monitorado por franco-atiradores alemães posicionados em torres de observação. Os britânicos perderam dezenas de homens simplesmente por levantar a cabeça rápido demais acima do parapeito. A água era um inimigo constante. As trincheiras da frente ocidental foram escavadas num terreno que, antes da guerra, era planície agrícola úmida. Com as bombas destruindo os sistemas naturais de drenagem do solo, qualquer chuva intensa inundava os corredores em minutos. Relatos de soldados britânicos da Batalha do Somme, em 1916, descrevem lama que chegava até a cintura em certos trechos. Homens que tropeçavam e não conseguiam se levantar sozinhos. Alguns morreram afogados antes que alguém pudesse ajudá-los. Mas havia outro problema. Um problema que os médicos militares levaram tempo demais para entender. O chamado pé de trincheira. Quando os pés ficam molhados por horas seguidas, os tecidos começam a se deteriorar. Formigamento, dormência, inchaço. Sem tratamento, evolui para gangrena. O exército britânico registrou mais de 20 mil casos só nos primeiros 2 anos de guerra. Em casos graves, a solução era a amputação. O tratamento preventivo, quando havia, era simples: trocar as meias regularmente e esfregar gordura de animal nos pés. Só que na linha de frente, meias secas eram um luxo, e gordura de animal nem sempre havia. Depois da água vinham os ratos. Não ratinhos, ratos grandes, gordos, alimentados por algo que os soldados tentavam não pensar diretamente. Eles chegavam à noite e roíam qualquer coisa que ficasse sobre o chão: botas, cintos, alimentos mal armazenados e, em casos extremos, atacavam soldados que dormiam sozinhos em trechos isolados. O historiador John Keegan, em sua obra sobre a Primeira Guerra, documentou relatos de ratos com mais de 30 centímetros que não demonstravam qualquer medo dos homens. Os soldados tentavam de tudo: armadilhas, baionetas, tiros no escuro. Nada funcionava por muito tempo, e foi aí que tudo mudou, pelo menos no cardápio do problema. Porque além dos ratos e da água, havia algo ainda menor, mais difícil de combater e muito mais letal: os piolhos. Praticamente todos os soldados que passaram um período considerável nas trincheiras ficaram infestados, sem exceção. Os ovos sobreviviam à lavagem das roupas, ao calor, ao frio. Eclodir nos tecidos e se reproduzir em dias. O prurido era constante, mas o problema real não era o coceira. Era o que os piolhos transmitiam: o chamado tifo das trincheiras, causado pela bactéria Bartonella quintana, era endêmico. Febre que durava 5 dias, voltava 5 dias depois, e assim por diante. Enfraquecia o soldado sem matá-lo diretamente, mas retirava-o de combate por semanas. Em alguns cálculos militares britânicos, o tifo das trincheiras custou mais horas de combate do que certos bombardeamentos alemães. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Em 22 de abril de 1915, algo aconteceu na cidade belga de Ypres que mudou permanentemente os protocolos de guerra.
Soldados franceses e canadenses posicionados numa crista observaram, ao entardecer, uma nuvem verde-amarelada se movendo lentamente pelo campo em direção às suas trincheiras. Ninguém sabia, naquele momento, o que era aquilo. Era cloro, liberado por cilindros alemães posicionados ao longo de 6 quilômetros de frente. 168 toneladas de gás tóxico empurradas pelo vento em direção às linhas aliadas. O cloro reage com a umidade dos pulmões, formando ácido clorídrico. Os soldados que inalaram em concentração alta morreram em minutos. Outros conseguiram correr, mas sofreram danos pulmonares permanentes. Estimativas históricas apontam para mais de 1.000 mortes naquele único ataque. Nos meses seguintes, ambos os lados desenvolveram máscaras de gás cada vez mais sofisticadas. Mas durante um longo período, os soldados aliados usavam o que tinham: panos molhados presos no rosto. Alguns usavam urina como filtro emergencial. A amônia neutralizava parcialmente o cloro. Depois do cloro vieram gases ainda piores. O fosgênio era incolor e tinha cheiro de grama recém-cortada, responsável por cerca de 80% de todas as mortes causadas por gás químico na guerra. Agia com atraso. O soldado se sentia bem por até 48 horas após a exposição, depois colapsava. E então virou o gás mostarda, introduzido pelos alemães em 1917. Não matava rápido, causava bolhas na pele, cegava temporariamente, destruía as vias respiratórias por dentro. Permanecia ativo no solo por dias. Soldados que pisavam num trecho contaminado horas depois ainda sofriam os efeitos. Mas isso não era o pior cenário possível. O pior cenário tinha nome. E acontecia quando o sargento recebia uma ordem específica. Over the top. Essa era a ordem. Subir acima do parapeito e avançar pelo terreno entre as trincheiras, chamado de terra de ninguém, em direção às posições inimigas. Na teoria dos generais, a lógica era relativamente simples. Um bombardeamento intenso destruiria as defesas alemãs. Depois, a infantaria avançaria e tomaria o terreno antes que eles se reorganizassem. Na prática, quase nunca funcionou assim. Na Batalha do Somme, em 1º de julho de 1916, o exército britânico sofreu 57.470 baixas num único dia, incluindo 19.240 mortos. É até hoje o dia mais letal da história militar britânica. Os soldados alemães haviam se abrigado em bunkers profundos durante o bombardeamento. Quando o canhoneio parou, o sinal de que a infantaria estava vindo. Eles subiram, posicionaram as metralhadoras e esperaram. Uma metralhadora MG-08 alemã conseguia disparar 500 tiros por minuto. Com 2 operadores treinados, podia varrer 500 metros de terreno aberto em segundos. Os soldados avançavam em linhas. Essa era a tática. Em linhas, não por incompetência dos comandantes. O debate sobre isso persiste entre historiadores, mas em parte porque as comunicações eram primitivas. Rádios eram raros e pesados. Telefones usavam cabos que eram destruídos pelas bombas. Mensageiros morriam pelo caminho. Uma vez que um batalhão entrava na terra de ninguém, praticamente ninguém conseguia comunicar sua posição ou coordenar retiradas em tempo real. Então eles avançavam até parar. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente do que qualquer estratégia militar. Aqueles homens voltavam no dia seguinte. E no dia depois. Não porque eram insensíveis, mas porque o sistema de disciplina militar daquela época não deixava muitas alternativas. Soldados britânicos que recusavam ordens de assalto podiam ser fuzilados por seus próprios superiores por covardia. Ao longo de toda a guerra, o exército britânico executou 306 de seus próprios soldados por deserção ou desobediência. Entre 1914 e 1918, mais de 17 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Outros 21 milhões ficaram feridos. A frente ocidental, que durante 4 anos mal se moveu, em certos trechos, as linhas se deslocaram menos de 10 quilômetros. Custou milhões de vidas por metros de lama, não por falta de coragem dos soldados, mas porque nenhuma tecnologia ofensiva daquele momento conseguia superar o que a tecnologia defensiva havia criado. A trincheira não era um buraco no chão, era uma máquina projetada para manter homens vivos por tempo suficiente para que fossem úteis, e depois substituíveis.
O título deste vídeo perguntava se você sobreviveria um dia. A resposta honesta é: talvez sim. Muitos sobreviveram ao primeiro dia, e ao segundo, e ao 100º. O problema não era sobreviver um dia. Era o que 100 dias faziam com um ser humano.